Tudo bem com vocês? Mais um episódio da série Experiências com Deus. Hoje eu trouxe a Aline, ela é uma amiga minha pessoal também. A Aline é consultora de imagem e hoje nós vamos falar mais uma vez, trazer mais ensinamentos e compartilhar com vocês experiências com Deus que a Aline maravilhosa já teve. Vamos lá. Aline, se apresenta para o pessoal, fala sobre o que você faz, do seu trabalho, quem você é, e aí a gente vai desenrolando. Tá bom, Mi. Eu me chamo Aline, como ela me disse. Hoje estou na rede como Aline Remeis. Vocês vão entender no processo da nossa conversa aqui o porquê, mas eu sou consultora de imagem, né? Eu trabalho hoje totalmente voltado para entender qual a identidade da mulher e para que a imagem dela seja revelada. E eu tô, assim, super entusiasmada por esse papo aqui, né? E como eu mesma disse hoje na minha rede, a gente sempre mostra um pouquinho do nosso dia a dia. E às vezes as coisas de Deus a gente não expõe, né? Não traz muito à tona. Eu sou uma admiradora do trabalho da Milena, inclusive eu falei isso para ela, porque ela, do jeitinho dela, foi cada vez mais se mostrando e tendo a ousadia, a coragem de falar realmente sobre os frutos do Espírito, sobre aquilo que o Senhor deseja de fato para nós mulheres, para nós homens não, para os homens, né, nessa terra, né? O posicionamento deles de fato de como deveria ser, como que nós poderíamos nos desbloquear para ser exatamente como Deus nos chamou para ser, sabe? E eu tô aqui, um privilégio estar aqui com você, muito obrigada. Vamos lá. Aline, o que você tem aí de experiência com Deus, uma experiência marcante, algo assim que o Senhor te visitou mesmo e depois dessa visitação, dessa experiência, você teve uma revelação e isso teve um impacto bem significativo na tua vida? Qual experiência que vem aí na tua mente que você quer compartilhar com o pessoal? Bem, né? O quadro é sobre experiência, mas eu não. Todas as minhas experiências elas vão falar no processo da minha identidade. Todas. Desde quando eu de fato mergulhei no cristianismo lá com 12 anos de idade, né? E foi um processo, eu saía, voltava. Desde quando eu fui reativada, né? Eu fui mãe e quando eu fui mãe eu estava muito desencontrada. As mães que estão assistindo elas vão entender. Quando a gente é mãe, a gente fica numa loucura de entender quem somos agora. E ali o Senhor já tinha me mostrado que seria um novo tempo. E eu estava muito assim, desencontrada sobre o que eu ia fazer, como iria ser esse processo. E eu lembro que no meio de um monte de turbilhão de sentimentos da gestação, sabe? Eu tive baby blues, tive vários processos assim que não fazia com que eu me afastasse cada vez mais do que eu queria ser. Na verdade, eu achava, quando Deus ele estava de fato me levando a mais águas mais profundas ainda, para trazer ainda mais lucidez, mais clareza de quem havia sido chamado para ser. Então, primeiro de tudo, eu comecei a entregar minha filha, dizendo que ela não era meu altar, né? Que ela não ocupava o altar que Deus ocupava na minha vida, porque filhos ocupam lugares de Deus, né? E a gente tem essa tendência a colocar filhos como altar. E a primeira coisa que eu comecei a fazer foi isso, foi entregar. E foi falar, Deus, eu não sei, hoje em dia eu não quero mais ser consultora, eu não quero mais trabalhar, acho que eu vou viver para minha filha. E a gente precisa entender que o Senhor ele tem um tempo, uma gestão para várias funcionalidades da nossa vida e que filhos não são nossos, são deles, é dele. E quando eu tive essa clareza, eu falei, ó Deus, eu abro mão e eu vou contratar alguém para me ajudar. E Deus foi provendo assim de maneira muito incrível, porque nessa experiência teve várias outras experiências. Teve uma experiência financeira, teve a experiência de encaminhar a pessoa para a gente, inclusive, né? Que eu estava pedindo muito que fosse uma pessoa cristã, que ia colocar dentro do meu lar, que ia ter acesso às minhas vulnerabilidades naquele momento, que eram muitas. Né? Minha filha tinha 6 meses, eu não conseguia, muitas das vezes, nem me olhar no espelho. E ali eu já estava amassando realmente, né, a minha imagem. Mesmo sendo consultora de imagem, tinha uma cobrança muito grande de como eu ia me apresentar fora do meu peso. Todas as proporções assim, eu falando, Deus, olha, eu só quero que você cuide de mim. E aí chegou a nossa babá. A nossa babá chegou lá e é muito engraçado que ela, se ela ver esse vídeo, ela vai saber que eu tô falando dela, né? Que eu tive mais de uma babá. Mas essa babá, ela não sabia cozinhar e eu precisava muito de alguém que soubesse cozinhar.
mas ela alimentou o meu espírito. Ela não foi para alimentar de fato a gente com comida. E Deus tanto me trouxe esse entendimento que ele falou. Ali eu entendi que há respingos no processo. Então, as pessoas que te dão a mão para caminhar na sua jornada, você compra batalhas dela também, né? E ali eu tive muita clareza sobre isso. É muito importante a gente estar ligado no mundo espiritual sobre isso. E Deus nos uniu de uma maneira muito tremenda. E foi até complicado, porque eu falava assim, meu Deus, ela é praticamente minha funcionária, a gente tem um outro relacionamento e o Senhor está unindo o nosso espírito, né? Tanto que o que ela tinha de visão eu comecei a ter. E eu que achava que, nossa, eu sou batista, né? Eu era assembleiana e hoje eu sou batista. E aí, não quero viver isso. Não quero viver em um mundo que pessoas manifestem. A gente tem que... Era assim. Só que a minha avó não era. A minha avó não era assim. E eu admirava a minha avó. Sabe que por dentro tinha aquele assim, um dia eu quero ser assim. Mas eu tinha medo muito de julgamento. De ser essa pessoa aqui. Porque minha avó era assim julgada, sabe? As pessoas falam, é louca. É isso. Mas a minha avó era do tipo... Porque entrava nessas batalhas espirituais. Total. As pessoas julgavam ela como louca. Total. Então minha avó era do tipo que... Ela tava conversando com você do nada, ela falava, tá repreendido em nome de Jesus. Sabe? Era assim, loucura. Era doideira. Loucura. E eu parava assim e falava, uau, que legal. Eu criança, sabe? Não... E eu falava, meu Deus, desejava aquilo, sabe? Meu coração queimava por aquilo. Mas hoje em dia, você ser assim, você é louca demais, né? E você não é aceito em alguns lugares. Você entra em confronto. Você, quando fala algumas coisas que as pessoas já são parecer muito diferente, você já fica sendo tirado de lado, né? Eu falei, Deus, como é que eu vou estar no meio? Como é que vai ser isso com essa loucura, né? Mas fiquei na minha e falei, deve ser coisa só da minha babá. Porque a minha babá era fogo puro, né? Era algo assim que incendiava. Ela entrou lá para cuidar da minha filha e, de fato, ela incendiou, ela queimou a minha casa, sabe? E ela era aquela mulher que orava a madrugada toda, sabe? Chegava lá, não, Aline, Deus me levantou essa madrugada, vamos orar por isso. E isso começou a aguçar muito o meu espírito. Não, estava vendo sobre batalha espiritual. Eu falava, meu Deus, será que isso é verdade mesmo, sabe? Agora a gente vai, Deus está falando chamado, porque a gente tem que orar meio-dia, a gente tem que orar para isso. E existem movimentos que ele muda uma situação inteira, né? E isso de orar meio-dia, ela chegou, ela começou a mostrar que realmente tinham experiências e eu comecei a desejar aquilo que eu já desejava com a minha avó, eu comecei a desejar ainda mais com ela. E eu falava, Deus, eu quero ser assim. Por que ela tá tendo essa visão totalmente assim, sabe? E eu falei, Senhor, quando eu falei em línguas pela primeira vez, foi um movimento onde um pastor falou, quem fala em línguas vai para um lado e quem não fala em línguas vai para o outro. Quem fala em línguas vai colocar a mão sobre o ombro de quem não fala e vai incendiar para que passe, para que essa pessoa também seja impactada, transbordada, incendiada pelo mesmo Espírito. E eu lembro que no controle de tudo eu falava, eu queria controlar aquilo, eu não sabia, eu falei, meu Deus, eu estou começando a queimar novamente. Se for isso que o Senhor tem para mim, então eu quero ser realmente queimada. E nós começamos todo dia, meio-dia, a gente parar para orar. Não importa o que a gente estivesse fazendo, a gente parar para orar. Na tua casa mesmo? Na minha casa, meio-dia. Junto com ela? Botava a criança para almoçar 11 horas, botava a criança para dormir, a gente ia para a sala orar. Falei, não adianta. E era muito engraçado que a gente seguia uns estudos e isso dizia assim, existem demônios que agem no desfavor, por exemplo, no meio-dia, geralmente todo o âmbito espiritual são demônios que atacam, porque eles são organizados, né? São demônios que atacam no roubo, no furto, no isso, naquilo, tinha tudo. E tinha dia que eu me atrasava, eu saía correndo já e falava, vambora mandar esse demônio voltar já, porque ele já saiu, né? Já deu meio-dia, a gente voltava. Lá no Salmo 91 fala, nem mortandade que assolha meio-dia. Exatamente. Então a gente orava realmente em todas o desfavor que acontecia ali, todo aquele movimento, né, aquela energia, né, aquele movimento espiritual, para que aquilo não alcançasse a nossa casa, não alcançasse a nossa vida. E eu lembro que nós fomos rompendo, sabe?
na igreja, rompendo em tudo. E eu fui cada vez mais com Deus, eu preciso mais, cada vez mais. Até que um dia, nós orando ali, nós estávamos orando, e eu comecei a orar. A gente sempre ora pelas nossas famílias, e eu comecei a orar pelo meu marido. Meu marido, quem conhece, ele é batistão mesmo. Tradicional, fala manso, acredita, mas fica aqui, sabe? Nada muito. Aline, será que não estão passando dos limites? Hoje em dia eu falo que está sendo incendiado já um pouquinho. Mas a gente estava orando, eu comecei a orar por ele. E quando eu comecei a orar por ele, eu senti uma virada de chave na minha mente, sabe? E eu comecei a ver um monte de imagem. E eu, Deus, que loucura. Eu sabia que eu tinha que orar em prol daquelas imagens, então já fica já o time aí. Se você tá vendo imagem, se você tá ouvindo voz, você não é maluca, tá? Eu achei por muitas vezes na minha vida que eu era maluca. Se você busca Deus verdadeiramente, se você tem buscado o discernimento do Espírito Santo, o que você tem sentido, o que tem, nossa, eu tenho vontade de fazer isso, é o próprio Espírito, né? O Senhor fala que se a gente pede sabedoria, nós já estamos agindo em sabedoria. Então, se eu peço para que o Espírito tenha o controle, tenha a frente disso, é o Espírito, né? Não somos nós. Então, deixa eu aproveitar essa deixa que tu falou, que você tocou num ponto muito importante. Rapidinho. Ô Marina, de vez em quando tu levanta e dá uma olhadinha se o vídeo tá rolando mesmo, porque eu tenho medo da memória parar. Esse ponto que ele me trouxe é muito importante porque, às vezes, lá em Tiago fala, se você quer sabedoria, você pede, que Deus vai te dar. Se você quer sentir, ter experiências com o Espírito Santo, você pede, porque Ele vai te dar. Só que o que acontece? Deus dá, só que quando Deus dá, você começa a duvidar. Fala, não, isso é coisa da minha cabeça, não, isso daqui não sei o que, não, blá, 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 blá. Não, peraí, não, 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 não. Aí você fica travando um movimento que é espiritual. Então, por que você não recebe mais? Porque você ainda não aproveita a pequena semente que o Senhor está te dando. Então, você quer viver algo mais profundo? Começa a ouvir, a aceitar o que o Senhor ele já está te entregando. Uma coisa muito interessante também, que foi uma virada de chave na minha vida a entender, foi justamente trazer a percepção. Porque Deus está falando o tempo todo, só que a gente não percebe. Então Deus está falando o tempo todo, só que você não está sensível, você não está percebendo, o teu ouvido ele não está atento. Muitas vezes porque você está olhando só para a preocupação, só para você mesmo, para o teu próprio umbigo, para o futuro. Você ainda não está nesse lugar de confiar e realmente de estar aberto a ouvir a Deus. Porque qualquer um pode ouvir, gente. É só essa abertura. Continua falando ali. E continuando, existe uma linha muito tênue aí sobre a racionalidade. A gente quer o tempo todo racionalizar tudo. E quem quer viver coisas espirituais não tem como ser racional. É isso. Então, se a gente quer viver em águas profundas, viver em mistério, viver em coisas que não me compete, eu preciso diminuir o meu eu, diminuir o meu racional e falar, Senhor, eu estou exatamente aqui. E realmente ser confundida com louco, porque louco é isso, fala coisas que nunca viu, que não sabe, não parece não ter nenhuma orientação, parece não vir de lugar algum, mas aqueles que conhecem, aqueles que são tementes, aqueles que estão ligados, eles vão entender, sabe? Então, isso para mim foi difícil. Quebrar essa racionalidade e falar, meu Deus, realmente não é a minha vontade. Não é o meu, não é minha, não estou vendo imagem, sabe? Até porque se eu sofro influência, ou é maligna ou é de Cristo, né? Se eu tô sofrendo aqui, eu tô tempo. E se eu tô aqui me dedicando, Deus, eu quero. Faço o jejum, tô aqui, ó, tapando meus ouvidos. Aí o que tá vindo é de Cristo, não tem como. Você tá entendendo? E aí eu comecei a ver um monte de imagens e eu não tava entendendo. E foi muito incrível que eu lembro nitidamente, porque isso virou muitas chaves na minha vida, me deu mais autoridade para falar, não, olha só, quem tá mandando dizer isso é Deus. Antigamente eu tinha até medo, falava assim, para que não é Deus mesmo, sabe? E aí eu via correntes, sabe, na vida do meu esposo sendo quebradas, e tudo Deus fala comigo, né, em algo muito simbólico, assim, não eram qualquer corrente, Deus me mostrava detalhes. Deus me mostrava um detalhe de uma corrente antiga, de uma corrente envelhecida, enferrujada, me dando entendimento na mesma hora de que era algo antigo, algo que prendia ele a ser exatamente como ele queria que ele fluísse, as emoções dele, né, para que ele fosse algo que voasse. E, incrivelmente, ele me trouxe também a visão de uma pessoa
E o Espírito Santo me dava um entendimento de que essa pessoa tinha como se matado, sabe? As emoções dele, matado esse impulso dele, ao mesmo do processo. E eu falei, que loucura essa pessoa. Como que eu vou falar isso pro meu marido? Só que eu não sabia. Deus é um Deus lindo demais. Ele trabalha com a gente de uma maneira especial e individual. E eu não sabia. Mas quando meu marido chegou em casa, eu parecia que ia sufocar. Eu tinha que falar aquilo, né? Tu tava orando por ele. Ele não Ele estava não em tava em casa. casa. E eu falei, você me perdoa, vai parecer muita loucura, mas eu tô passando mal. Então, é de Deus, tá passando mal, tem que falar, né? Senão dizem que se engolir a gente passa. É isso mesmo. Eu falei, meu Deus, eu vou estourar, tal. E aí, a babá falando, né? Quando a gente falou, eu falei assim, engraçado, eu vi isso. Ela, exatamente, eu também via isso. Eu via uma imagem de uma mulher, assim, que era exatamente a pessoa. E aí, meu marido chega em casa, ele com aquela cara de tipo desconfiado. Eu falei, desculpa, eu vou ter que te contar isso. E eu contei tudo o que tinha vindo, né, de imagem, o que eu tinha tido de entendimento ali. E ele falou assim, é incrível, né? Deus realmente faz algo incrível. Quando eu cheguei em casa, vocês estavam orando. E eu não quis interromper a oração de vocês. Então eu fiquei aqui no corredor, de olho fechado, orando também. O engraçado é que essa pessoa, Deus estava trazendo à minha memória. Quando eu olhei assim, eu falei, Deus, eu me emocionei, falei, muito obrigada, Senhor. O Senhor realmente está me ativando, realmente está me trazendo esses dons que eu queimava meu coração quando a minha avó tinha. E eu falei, realmente é um legado dela, eu quero assumir isso, me ensina como que vai ser isso. E ainda tinha uma herança, né? Uma herança da tua avó. Exatamente, né? Algo que na minha família as pessoas meio que hoje negligenciam, né? Não fazem por onde para ativar isso, mas eu falei, Deus, tô aqui. Isso foi aumentando, mas eu sempre falo sobre o processo de... As pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa era cristã, ela era tão usada por Deus, ela rodava, falava aquilo e hoje está desviada. E eu sempre gosto de lembrar e deixar isso muito nítido para mim, que as experiências, ela não prende ninguém a Cristo, mas o relacionamento sim. Boa. E a profundidade, como você vai lendo a palavra de Deus, né, se consagrando, ela vai fazendo você ter novas experiências. E é detalhe porque os dons, eles são irrevogáveis. Então você pode fluir nos dons e não ter relacionamento com Deus, olha como isso é profundo. Sim. Porque se você tem um dom, o Senhor ele vai te usar para enviar a mensagem para quem precisa. Você é um instrumento. Então, ainda mais quem tem dom precisa ter muito esse cuidado, porque confunde muito, porque você acha que você está sendo usado, que você está próximo de Deus, mas não necessariamente. Exatamente. E eu achava que é engraçado, né, que quando eu estou próxima a Deus, né, falando Deus, é tudo bem, não tem mais para onde ir, já entendi. É o que você falou, o dom ele é irrevogável, mas aí Deus vai trazendo ainda mais dons. Exatamente, vai intensificando Ele quando você vai buscando Opa, mais. você está ouvindo, então agora você vai ver. Você está vendo, então... E aí o que eu mais me temia em todas essas questões? A minha filha. Então eu comecei a deitar e ver um gigante, ver um demônio. E o Senhor, levanta, vai orar. Levanta, vai orar. Eu comecei a deitar e parecia que eu estava sonhando. E era tipo imagens, eu acordava e falava, meu Deus, o que é isso? E aí o Senhor me mostrava, tipo, ó, tá vendo o que tá acontecendo aqui? É isso, isso e isso. Tá vendo o que tá acontecendo aqui? É isso, isso. E um entendimento, eu falava, não é possível agora que eu tô interpretando o sonho. Aí eu falava, eu tinha uma psicóloga na época, eu falei assim, eu sei que você é cristã, e eu sei que você também é diferente. Você tem alguém que revele sonhos e tal? E aí eu fiz um áudio pra ela, e ela mandou pra amiga dela. E ela falou assim, não, ela falou que vai orar e tal. Ela falou assim, Aline, ela mandou um áudio pra você. Aí eu fui ouvir o áudio, e ela falava assim, fala pra Aline que eu ouvi o áudio dela, fui orar, e o Espírito Santo mandou dizer a ela que o que ele quer falar, ele já está falando pra ela mesma. Ela não precisa mais da minha aprovação, né? Ela não precisa de afirmar isso que Deus está falando com ela. Então Deus foi trazendo coisas mais misteriosas, mais profundo, conforme Ele foi me curando,
né? Curando das aprovações que eu precisava. Eu acredito sempre no tempo exato de Deus. E quando eu tive essa primeira experiência na minha casa, essa babá ainda me acompanhou durante tempos, assim, né, nessa ativação. E eu confesso que em alguns momentos eu falava assim, tá, Deus, mas espera aí, calma, não tô pronta. Porque Deus dá conforme eu permito receber, né? A gente estava falando sobre isso antes de gravar. Exatamente. Então eu via que, nossa, Deus fala assim, filho, eu tô aqui para derramar muito mais. Mas você vai ter que entrar num processo agora para derramar muito mais. E às vezes a gente negligencia esse processo. Eu falo muito isso com os meus mentorados. Eu falo assim, o que você não quer aceitar em você? E aí eu falo isso, às vezes, no ponto, assim, em características negativas. Porque eu bato muito nessa tecla com vocês aqui no YouTube também. Porque para você tratar uma falha de caráter, você precisa aceitar que você tem essa falha de caráter. Então eu pergunto, o que você ainda não quer aceitar em você? É uma arrogância? É um orgulho? É uma soberba? Mas eu falo isso também no ponto positivo. Qual característica, qual graça você não quer aceitar sobre você? Qual habilidade? Então as pessoas elas sofrem muito com essa questão de incapacidade. Eu não sou capaz, eu não sou boa, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas, cara, quais habilidades você já tem e você não quer aceitar? E isso acontece muito no mundo espiritual também, quando Deus ele começa a derramar determinadas graças, dons na nossa vida, a gente precisa se permitir aceitar. Sim, é muito engraçado esse processo, né? Você falando aí, eu lembro de coisas mais recentes, né? Uma vez eu fui pregar na minha igreja, né? Dar uma palavra, e eu falei, Deus, as coisas parecem que estão saindo fora aqui, mas eu sei que o Senhor tem um controle. O que o Senhor quer no próximo passo? Porque eu tava pedindo muito para Deus falar comigo. Eu falei, Deus, fala comigo. Eu quero ser aquela de tipo assim, fiz assim, Deus falou, opa, peguei. Sabe? Se eu posso ver nas outras religiões as pessoas sendo num cantinho e acessando isso rápido, por que o meu Deus não pode acessar rapidamente? Exatamente, você tocou num ponto interessante. Entendeu? Por que eu não posso? Porque se eu sou filha, se eu sou herdeira, por que eu não tenho esse tipo de relacionamento com o meu pai? Sabe? E isso tudo eu fui acessar depois da maternidade, tá? Porque eu não tinha um bom relacionamento com meu pai terreno. E quando o Senhor me separou para falar sobre isso, eu entendi. Eu falei, agora eu entendi, porque Deus é Deus e não paizinho. Hoje em dia ele é paizinho. Sabe? Deus distante, né? Exatamente. Eu também, meus mentorados. Soberano, criador dos céus e da terra, mas o pai tá não. Tá lá distante, tá lá impossível de acessar. E se é tão soberano assim, se é tão grandioso assim, como é que ele vai me usar? Como é que ele vai transbordar em mim? E mais, por que a minha vida tá desse jeito se ele é tão soberano assim? Aí começa a terceirizar as questões para Deus. Exatamente, né? E a gente tira. Tá se identificando, né? Opa! E aí o Senhor nos chama para um confronto, né? De autorresponsabilidade, de cura, de identidade, né? E tudo na minha vida foi assim, era tudo que o Senhor falava, ele falava, olha, eu tô curando a sua identidade, tô curando a sua identidade, tô curando a sua identidade. Porque a nossa identidade é a nossa imagem. A gente vê aquilo que a gente é. Então, se hoje você se olha no espelho e você não tá feliz com o que está vendo, ou você está num processo já de entender que você não é mais isso, né? Ou você, de fato, tá com um conflito de emoções, de bloqueio, e aí você vai ter que falar com a Milena. Depois você vem pra mim, mas primeiro você fala com a Milena. Clica aqui no link abaixo. Você fala com ela porque você precisa, de fato, expandir a sua mente e falar assim, eu não quero mais acessar isso. Se realmente Deus tem algo melhor, se realmente a palavra fala que antes mesmo, né, de eu vir, antes mesmo de eu ter forma, o Senhor já havia sonhado comigo. Como eu seria, como seria meu cabelo, em quais estações, como eu estaria em cada delas, sabe? Eu usava aquele batom rosa antigamente, que era febre quando era criança, sabe? O Snob, né? Snob, sei lá. Da Boticário, não é isso? Eu usava. Não era nem da minha cartela, mas eu usava. Eu precisei passar por esse processo para eu estar aqui. Isso fez parte da minha história que construiu a minha identidade. E que hoje me permite acessar pessoas, né? E ter esse. É porque eu falo que a gente só consegue acessar e liberar talvez chaves de coisas que a gente já está acessando. E por Exatamente. isso Deus leva a gente mais em profundidade, né? Você falou aqui um negócio agora que é muito importante, tu tinha falado um pouco disso lá no início. Lá no início, quando você começou a falar, você falou sobre o movimento que está acontecendo, só que você não sabe o que está acontecendo, você não vê o que está acontecendo.
Então, tem muita gente que vê a vida de cabeça para baixo, tem a sensação de que nada tá acontecendo. Só que o que que acontece? Por que que a tua vida tá de cabeça para baixo? Porque, gente, é nos desafios, é na prova, é no deserto que você vai aprender. Por que que a tua vida tá de cabeça para baixo e nunca sai da cabeça para baixo? Porque as pessoas, eu falo isso que eu já tive nesse lugar e você também, eu sei que já. A gente não quer aprender com o problema. Você não quer aprender com a dor, você só quer fugir da dor. Enquanto a tua vida tá de cabeça para baixo, você não toma uma postura de aprender e às vezes até buscar pessoas especializadas nisso, tu vai enfiar os cornos na parede e tu nunca vai sair do lugar. Milena, por que minha vida nunca sai do lugar? É claro que pode ter uma influência espiritual. Falando agora no sentido almático, de comportamento, de sentimentos, emoções e traumas. O Senhor, ele nos leva para esse lugar de deserto para aprender. E aprender também sobre as questões espirituais. Se tem batalhas espirituais que precisam ser travadas, você também precisa de conhecimento. Só que olha para dentro de você e, mais uma vez, o que que você está fugindo? O que que você não quer olhar? O que que você não quer enfrentar? O que que você não quer lidar? O que que você está negligenciando, procrastinando, deixando para depois de resolver na tua vida? Pensa aí. Exatamente. Você falou isso e hoje eu estava em casa e o Senhor falou assim comigo, que agora nós somos íntimos, tá, amigos, então te convido. Ele falou assim: se lembra que o povo era para ter ficado somente 4 anos no deserto. E você acabou de falar agora, né? Sobre por que você não está em movimento? Se você entrou no deserto, por que as coisas não estão acontecendo? Porque talvez você está reclamando. Ah, eu não fico reclamando. Por dentro você está. Por dentro você está, meu Deus, já era para ter acontecido. Senhor, por que para fulano acontece? Por que para ciclano acontece? Eu já Sai desse entendi que não é lugar. para mim. Não é sobre isso, Um lugar exatamente. de vitimismo que não vai fazer você alcançar aquilo que o céu já liberou para sua vida, porque já liberou. E reclamar, eu sempre falo isso para os meus mentorados também, reclamar é clamar por mais. Reclamar. Clamar novamente. Olha só. Forte, né? É forte. Então, quanto mais tu reclama, mais distante tu tá. A tua frequência baixa, uma frequência de reclamação, não tem uma frequência de solução. Tu fica mais distante. Porque o outro não você resolve. Porque você, primeiro que você não tem nada a ver com isso. Primeiro que você não tem nada a ver com isso. Porque não interessa. Vai olhar pra você, meu filho. O que que eu não quero ver? A gente volta pra esse lugar. Aline, e aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Então veio uma pessoa na tua vida, você orou por essa pessoa para chegar. Então orem por pessoas, gente. Ore para se conectar com pessoas. Às vezes você vai precisar investir. A Aline investiu no trabalho de uma babá que entregou muito mais do que o trabalho Pois é. dela. Então, às vezes, você vai precisar investir. Você vai precisar investir no terapeuta, você vai precisar investir no consultor de imagem, você vai precisar investir numa pessoa que vai te dar uma consultoria financeira, porque você não tem responsabilidade com o teu dinheiro. Você vai precisar investir. Para com essa mão de vaquice. Em nome de Jesus, toma vergonha na tua cara. E de achar que a gente faz alguma coisa sozinho, né? E de achar que você faz alguma coisa sozinho. De tipo, não, eu já tudo curso. Então, não, eu preciso melhorar minha finança. Eu vou lá fazer um curso. E não adianta. Vão ter coisas que nós não temos essa capacidade. A gente vai saber um beabá, mas você tem que contratar um expert para que ele tenha uma visão ampliada, né? Uma visão realmente direcionada, um propósito para que sejam dois realmente, né? Caminhando ali. Exatamente. Nos meus anos, eu penso assim, quem eu vou pagar para me conectar esse ano? É isso. Eu já tenho essa visão. Recentemente eu paguei 5 mil reais para me conectar com uma pessoa. E foi bênção, foi uma virada de chave absurda. Para de ter mão de vaca, de investir no trabalho do outro. Você vai estar acelerando um processo, comprando a experiência daquela pessoa. Porque é isso que a Aline monta dentro do trabalho dela, da entrega dela como consultora de imagem. Não é apenas a sua vestimenta, é uma profundidade de revelação de identidade. Sabe o que é legal que você falou isso? Vou abrir aqui o jogo, tá? Aí as pessoas que não quiserem contratar, não contratam, problema. É porque não é pra vocês. Não é, eu já entendi isso. Eu já sou livre há muito tempo. Por isso que eu nem acredito em competitividade, tá? Não acredito que tem uma pessoa que disputa comigo. Sou livre. Eu hoje, o Senhor ele me dá um direcionamento de orar pela pessoa que fechou comigo. Eu faço isso também. Então, eu entrego, eu falo, Senhor, essa pessoa ela tá vindo para mim com um propósito. Ela quer mudar isso, ela quer mudar aquilo. Muitas que chegam para mim sabem que quer mudar, mas não sabem nem o quê. Fala, coloca em palavras então o que você